Tenhamos uma boa noite. Vamos esclarecer algumas perguntas. Tem muitas mensagens na internet do comandante Astaixeran falando que vai haver uma catástrofe no dia 23 de setembro, próximo agora. Devo acreditar? Se acreditar, vai bater no muro, nariz no muro, igual aqueles que acreditaram que 2000 ia acabar, 2012, agora passou para setembro, depois alguém está falando 2019, vão desencarnar 6 bilhões de seres, e assim o falso profeta vai interagindo nos sensitivos, principalmente, que não estão educados mediunicamente. Acredita quem quer. Quem quiser acreditar no seu poder, na sua força, na sua iluminação, na sua sabedoria, na sua luz, que acredite. Quem quiser acreditar no governo oculto, que acredite. Então vai perder tempo e vai se complicar. Outra coisa, foi perguntado se existe reptilianos e draconianos servindo a luz. Em 1987 houve uma convergência harmônica. E essa convergência, ela se estabeleceu por causa de eventos e alinhamento. Ela teve uma quanta energética expressiva ao ponto de fazer com que começasse a instalar a 4ª dimensão, mundo regenerativo. E o mundo regenerativo é aquele que mexe com a nossa matriz energética, nos preparando para a 5ª dimensão. E o comandante Astaixeran começou a se aprofundar nos trabalhos que ele vinha realizando e impedindo que os irmãos, principalmente os greys, os draconianos, alguns draconianos e alguns reptilianos, que fizesse abduções. E foi o que ocorreu. E impediram, e todos os greys, os cinzentos, saíram do planeta e ficaram as raças as principais. Na verdade, são mais de 40 raças que estão conosco, cursando essa escola. Dentre elas, os reptilianos, os draconianos, estão no nosso meio, com a forma humana. A forma humana significa a raça adâmica. A raça adâmica quer dizer a forma humana, essa forma que nós temos. Então, os principais: Atlante, Capela, Reptiliano, Draconianos, Arturianos, Pleiadianos e os Graces saíram. Então, os africanos, eles pertencem à Lemúria, são lemurianos, ainda reparando erros do passado e crescendo espiritualmente, reparando através de sofrimento, através de vicissitudes e crescendo. Os capelinos egípcios, judeus, indianos e chineses. Esses são os capelinos, os exilados de capelas. Muitos não conseguiram atingir um referencial mínimo, já foram para outras moradas do Pai, e muitos que também ascenderam e foram para outros lugares, continuar sua escola bendita. E os que ficaram estão passando por deveras vicissitudes também. Então, os que estão aqui são classificados como ser terráqueo, na forma da raça adâmica. Então, nós
todos, não importa qual raça que pertencemos no passado, importa que estamos na raça terráquea, hoje, todos irmãos tendo a mesma oportunidade. E existe, sim, muitos seres draconianos e reptilianos da luz. Para as trevas não é a raça propriamente dito, é a opção pessoal de cada um, que escolhe a luz ou as trevas. Mas existem muitos seres ao nosso redor, draconianos ou reptilianos, cursando a luz, vibrando na luz. Alguma pergunta? Quais seriam os da Europa ou da América do Sul? Como? Quais seriam os da Europa e os da América do Sul? Tem a classificação da miscigenados. Houve uma miscigenação para que nem aqui no Brasil a parte que tem mais miscigenado. Mas tem aquelas classificações que a literatura traz de raças, chamado raças raízes, ou raça, a primeira raça protoplasmática, a segunda, a hiperbórea, a terceira, lemuriana, a quarta, atlante, a quinta, ariana, a sexta é sub-raça mesclado dos espanhóis com portugueses, com as raças autóctones da América, sub-raça, sétima, sub-raças mescladas de diversas raças, principalmente o território norte-americano, que tem miscigenação muito grande. Essa raça ariana tem alguma coisa a ver com Hitler? Não, a raça ariana, ela não é uma raça como a raça Atlante, a raça capelina, a raça reptiliana, a raça pleiadiana. Não é a raça adâmica, um tipo de raça. Ela é a forma que se manifesta um ser humano, a forma, como que é a colocação mais exata, raça, designação da forma humana. É uma designação da forma humana, é a raça adâmica. Existe só aqui, no planeta Terra? Não. Todos os planetas tridimensionais pertencendo ao universo local de Nébadon é da raça adâmica, que está no mesmo corpo nosso, mas não no nosso sistema, que é só o nosso tridimensional. Eu não sei se são todos. Os mestres falaram que existe planetas tridimensionais da raça adâmica em outros sistemas sem ser o nosso, mas eu falei todos, eu não sei se é todos. Mais alguém? Boa noite. Pode falar ali, por favor, no microfone, por gentileza? Tá ligado aí, André? Mas, eu liguei aqui embaixo. Não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa raça que você falou é draconiana, né? Existe alguém com, digamos, com alguma característica que possa reconhecer essa raça ou não? É para não ser reconhecido? Não, eu perguntei se eles trazem algum sinal, alguma característica? Alguma característica traz, mas logo em seguida se acostuma com a raça adâmica, passa a viver os costumes dessa raça. Então não traz característica. Tem alguns videntes que pode acessar alguns níveis de consciência e perceber nele um draconiano ou um reptilíneo. Mas isso não significa nada. Isso não quer dizer nada. É um ser humano que está cursando essa escola terrena como todos. Essa miscigenação é necessária para o aprendizado, para a troca.
um aprendendo com o outro. Então não tem problema nenhum. De repente eu sou exemplo, porque eu sou pleiadiana. De repente qualquer um aqui é draconiano, pode ser mais evoluído do que qualquer outra raça. De repente tem um draconiano menos evoluído de qualquer outra raça. É individual. Então a própria pessoa não tem essa noção de que é não, draconiano. E nem precisa ter. Tá. Você pode até vir a conhecer um dia de acordo com a sua missão. Que nem a raça arcturiana é a segunda raça mais evoluída que está junto conosco. A primeira é a pleiadiana, tanto é que as crianças cristal está vindo tudo das Pleiades, para ajudar em 8ª, 9ª dimensão, para ajudar a dar um impulso maior nesse início de nova era. Mais alguma coisa? Não, só isso. Mais alguém? Então, aparições de naves. Aparições de naves, alguns pode até perceber algumas Merkaba. O que vem a ser Merkaba, nave? Quando fala nave espacial, dá um aspecto de ET de Varginha. E não é assim. Nave espacial é um veículo de luz que cada um de nós ou temos ou vamos formar com a nossa própria luz. Isso chama-se veículo de luz ou corpo de luz. E é maior de acordo com o resplandecimento da nossa luz. E quanto maior, mais seres a gente adquire para compor uma falange de luz que cumpre a sua missão. Nós vamos envolver muitos na nossa luz para poder ter liberdade no cosmos sideral dentro da sua jurisdição, evidentemente. Nós não podemos sair de um universo e passar para o outro sem ser muito evoluído. Nós temos um espaço que podemos ir nas 8º inferiores, nas 8º inferiores cumprir a nossa missão com a Merkaba. E alguns sensitivo ver. Então não tem nada demais. Esses arcturianos, esses pleiadianos estão ao nosso redor aí, a toda hora nos assistindo, nos incentivando, nos protegendo daquilo que não devemos passar, não precisamos passar. E esses irmãos, eles, principalmente os draconianos, alguns deles, ou muitos deles, os reptilianos e os Greys, eles faziam abduções até 1987. Daí para cá não houve mais possibilidade, não tem mais abduções. Ninguém do plano extrafísico pode pegar alguém para fazer experimento. O que era abduções? Era um Grace cinzento, eles não tinham emoção. Eles pegavam para fazer um estudo, servia de cobaia, para estudar, para perceber do que se tratava para a evolução da raça deles. Então não foi permitido continuar fazendo isso. Eles precisaram sair daqui. Mais alguém? Então vamos para o nosso tema. A irmã está perguntando se os superdotados são crianças cristal. Com grande possibilidade. A maior parte das crianças que estão nascendo estão vindo como criança cristal. Raramente, ou dependendo do local, está vindo muito criança também índico. Índicos são crianças que vão preparar o terreno para cristal, mas agora já está todo vapor o cristal. Já vieram muita criança índico, que hoje estão seus 25, 30 anos, para já estar preparando o terreno para as crianças cristal. Então,
tempo de evolução. Tempo virá em que as tempestades se assemelharão a ligeiras brisas, breves chuviscos e algumas nuvens cinzentas. Esperem a chegada do sol e do céu límpido e azul. Durante a espera, processa-se o aprendizado apropriadamente dito, que consiste em amadurecer ideias, galvanizar o espírito e se fortalecer internamente. Tempo há para esperar o crescimento de novas ideias, para traçar novos rumos, fazendo referências a mudanças necessárias que todos devem tomar perante os acontecimentos inesperados, que nada mais são do que as molas propulsoras de novos tempos, de novas posturas e de novas atitudes. Entretanto, toda época de transformação pede cautela e calma para que o terreno possa ser preparado para a futura colheita. Esse tempo é o agora que estão vivendo. Tempo de espera para atuação. O que mais importa nessa fase é a escolha madura para que todas as resoluções sejam tomadas com absoluta certeza e para que a atitude resultante seja o caminho correto para cada um. Todos estão aqui numa escola, cujo aprendizado é realizado em inúmeras salas de aulas. Aprender é a tônica dos que, conscientemente, procura salas de aulas para buscar novas formas de resolução dos seus problemas, anseios e aflições. Os inconscientes nem procuram conhecer o endereço das escolas e mergulham em torvinhos de dor e equívocos. Um dia terão a oportunidade de escolher a sala de aula de que necessitam para despertar e crescerem. Um dia. Os resolutos, os interessados e os alunos assíduos aprendem rápido as lições e se mantêm em franca aceleração evolutiva. Sem receio ou medo, rompem as barreiras e demonstrando aos outros suas transparências. Tendo conhecimento das dificuldades energéticas da terceira dimensão, os mais esclarecidos mantêm e sustentam a energia superior, fazendo parte das falanges luminosas dos mestres que assistem e atuam em todas as dimensões com ajuda fraterna e o amor incondicional para que o programa do Pai que está no paraíso se concretize lentamente e incessantemente em perfeita sintonia com a sua vontade. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. É um momento que muitos, já falei várias vezes isso aqui, que é uma oportunidade bendita que nós estamos tendo, está encarnado nesse momento na Terra, num corpo físico, passando por um processo de transição planetária. É importante aproveitar cada segundo, porque é muito valioso para a nossa ascensão. É meio que ou vai ou racha. Em cima do muro nós não podemos mais ficar. E está vendo essa revolução desde 2012, que começou a era da revolução de paradigmas e conceitos. E essa revolução faz com que o ser se identifique, mostre sua cara. Ou vai para a sombra ou vai para a luz. Quem está indo para a sombra está dando tiro para todo lado.
E quem está indo para a luz está percebendo o seguinte: quanto mais eu estou rezando, mais assombração está aparecendo. E tem um significado, um motivo muito óbvio e claro para muitos, que quanto mais ele se prepara na luz, mais a luz oferece oportunidade para ele resgatar as pendências que ele tem. Então, quanto mais tormento que chegar para nós, se a gente administrar esses tormentos, nós cresceremos, nos fortaleceremos, nós resgatamos, nós fortalecidos, ajudamos e crescemos espiritualmente, resgatando todas as pendências, ou a maior parte delas. Quando tem um aperto, dificuldade e tal, e a pessoa só fica murmurando, lamentando, criticando, jogando as suas frustrações a terceiros, eu estou assim por causa de você e tal, ele perde essa oportunidade que o cosmo conspirou, muito bem elaborado, para que ele pudesse resgatar aquilo que tivesse ao alcance dele. Ele adia para amanhã. Adia. O que faz a maior parte dessas religiões baseadas nas distorções das escrituras sagradas, principalmente do Antigo Testamento? O líder que estuda aquilo a profundo, você não tem argumentos para conversar, dialogar com esse ser, que ele se baseia nessas distorções, ele fica induzindo os seus fiéis a ter uma fé cega, acredita em Jesus, que ele vai livrar o seu mal, ele vai tirar o mal de você, ele vai te trazer prosperidade, e você, como gratidão, traga dinheiro para a igreja, o dízimo. Essas três coisas. A fé sua faz com que Jesus tire o mal de você, trazendo prosperidade, e você dando dízimo, barganhando com Deus. É o que emprega a maior parte das religiões. E reforma íntima, onde fica? Adiando para amanhã. Eu tenho um certo conforto psicológico hoje, porque a fé é tão grande, o conselho kármico adia aquilo que eu não posso reparar hoje, e amanhã sempre vem com carga mais pesada. Então, que nos esforcemos para perceber que tudo que chega até nós é o que o cosmos conspirou, porque tudo que a gente oferece ao universo, o universo nos retribui da mesma forma. Então, se veio isso, é necessário para o meu aprendizado, para o meu fortalecimento, para o meu resgate, e para eu estar qualificado para ajudar por ter experimentado por ter passado por essa experiência. Não, a gente prefere ficar chateado, se envolver com os problemas, do que resolver os problemas. Muitas vezes se consegue até resolver os problemas, mas se envolvendo com os problemas, levando sequelas dessa experiência. Isso não é bom. A gente, além de demorar mais, sofre mais e cresce menos. Então, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, nós vamos aprendendo a resolver os problemas, porque nós vivemos em função de sintonia. Sintonia, não chega nada até nós sem que não seja bom para nós, para o nosso crescimento, não para o ego negativo. Nem tudo aquilo que eu quero necessariamente é bom para mim. Então, às vezes, eu quero uma coisa que pode não ser boa para a minha evolução. Então, eu brigo, acho que eu sou azarado, acho que Deus está me castigando, estão fazendo trabalho para me prejudicar. Muitas vezes eu que permito as influências negativas atingir a mim.
Porque essa força trevosa, existe muitos seres que não sabem gerar sua própria energia. Eles fazem de tudo para conturbar, para baixar as vibrações das presas que eles pegam e vão tumultuando. Eles querem ver o circo pegar fogo. E se eu não conhecer essa mecânica, eu vivo em função de ser escravo desses irmãos, doando energia, me subjugando, me manipulando, até quando? E achando uma vida chata, uma vida sem propósito divino, uma vida esquisita, só baseado na sedução da matéria. Perguntas? Celso, a gente tem visto aí, não só no Brasil, mas como no mundo todo, uma situação bem conturbada, meio político, violência à torta direita, enfim. Todo esse processo, aparentemente, uma pessoa talvez materialista diria que as coisas estão muito piores e provavelmente o mundo não tem jeito. Mas, aos olhos da espiritualidade, esse processo significaria exatamente o quê? Então, o que nós podemos perceber em função das orientações dos irmãos espirituais, porque aparentemente aos nossos olhos está intensificando uma piora de irmãos embrutecidos, mas que tem uma função muito significativa para um despertar de uma consciência coletiva. Esse irmão equivocado, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala Supremo Tribunal Federal, é a esperança de justiça. É o que mais nós estamos temendo, para não cair na mão deles. Porque se cair, eles vão atrapalhar tudo o que era para ser feito de correto. Então a nossa justiça terrena está meia que, ou inteira e meia, desacreditada. Então nós precisamos mais fazer a nossa parte, tirar a lição para o nosso fortalecimento, fazer a nossa parte, que eu digo, é ficar atento, se politizar, uma melhora política, não votar mais em pessoas que estão envolvidas nessas falcatruas. Agora, muitos votam, sabe por quê? Para interesses egoísticos. Eu vou votar nele porque ele vai fazer o bem para mim. Que se dane o Brasil. Não pensa no amanhã, não pensa nos seus filhos. Como estão apoiando o Maduro lá na Venezuela, como apoia o Kim. Tem muitos seres apoiando o Kim porque está mamando. Tem milhares de milhões morrendo de fome. O mundo está se voltando contra eles. Então, é uma política de cumplicidade, é um karma coletivo. Quem está defendendo o que o Temer está fazendo, que o Aécio, que o Lula está fazendo, que aquele que saiu do senador lá, Renan Calheiro, todas essas turmas aí, quem apoia ele está junto num processo de karma coletivo. Amanhã enfrentarão vicissitudes muito pesadas. Então, quem que eu vou votar? Você falou todo mundo, quem que eu vou votar? Pelo menos a gente precisa escolher uma renovação, alguém que não tem expressão política, que não tem, está começando agora a apostar. Ele vem, foi descoberto alguma coisa, alguma falcatrua, tira o povo unido, vai selecionando até um dia aparecer algum estadista que vai trabalhar em pró ao Brasil, não interesses partidários, não interesses egoísticos. Então nós precisamos acordar para isso. Nós não podemos sustentar quem demonstrou que é
falso, quem demonstrou que é corrupto. Nós precisamos arrumar um jeito de pressionar esses seres. Isto é uma melhora de uma consciência coletiva. É para isso que eles estão lá fazendo esse rebuliço, para melhorar uma consciência coletiva. E o povo brasileiro ainda se encontra muito omisso. Muito omisso. Está fazendo corrente na internet, todos esses políticos, esse Gilmar Mendes, e tem outros do Supremo também, o povo brasileiro consegue tirar, mas faz uma corrente e tal, 30, 60 mil e tal, e para nisso. E fica sendo subjugado, manipulado, eles rindo na cara do brasileiro, fazendo tudo. A polícia prende um bandido, à noite eles soltam esse bandido, que é amigo deles. E o povo brasileiro só fica lamentando um com o outro. Precisamos melhorar isso também. Uma melhora ética, moral, espiritual, ética, melhora na política, se politizar, melhora em todos os aspectos. É para isso que há uma revolução de conceitos e paradigmas. Nós precisamos não ter ódio desses irmãos, emanar muita luz, mas fazer a nossa parte. Eu não vou ser conivente por interesses egoísticos. Eu não vou ser conivente por interesses egoísticos. Assim nós vamos melhorando devagarzinho. E isso que está acontecendo na política é um exemplo do nosso dia a dia. Se eu vejo uma pessoa tacar um lixo no chão, eu acho horrível. Quem viaja de vez em quando para a Europa vê como isso machuca, sabe? Como isso é tão feio, é tão elementar, de guardar o lixo na colhedeira, na lixeira. Então, que eu não jogue. Que eu não jogue. Se eu acho feio os outros fazer, que eu não jogue. Se eu acho feio a pessoa ir no supermercado, comer banana, chupar uva e comer assim, jogar casca no chão, uma já de comer já está errado, porque nós que vamos pagar. Outra de jogar no chão, não faço. Não vou criticá-la, não vou ficar com raiva dela, me ocasionou uma indignação, que eu não faça. Que eu tiro aquilo como lição para minha melhora, meu crescimento. E aproveitando nisso, alguém pediu para que eu falasse, ela disse, olha, eu pertenço a uma determinada segmento religioso, que eu não vou citar qual é, nós não estamos aqui para apologia, e tenho me sentido bem. Eu assisto às palestras e a pessoa que dirige esse trabalho pede sempre para a gente fazer uma leitura, para a gente não fazer o mal, não fazer ritual, não fazer trabalhos de rituais e tal. O que eu acho para eu comentar na palestra? Como sempre a gente comenta aqui, que todos os segmentos onde há devoção, há participação da energia divina. Deus está presente. Deus não está presente, aliás, Deus está presente, mas a pessoa não percebe a energia de Deus, onde não há devoção. Então, muitas vezes, eu posso estar numa religião que é muito mal comentada pela maioria dos seres, e eu estou lá com devoção, conectado com Deus, fazendo meu trabalho fraterno, honesto, sem ostentação, na vaidade, sem fazer mal a ninguém, não servindo a mamão e a Deus junto, ou é a Deus ou é a mamão. Quantas religiões que não trabalham com a falange trevosa, em nome de Deus. Então essas daí não percebem a energia de Deus, muito embora Deus esteja para todos. Então é nós que nos afastamos de Deus. Então se você, hoje à tarde mesmo eu falei isso, não vai atrás de mim para te orientar qual segmento você deve seguir, como que você deve se conectar com Deus. É o seu coração. Agora, se quer saber
quais são os princípios de uma lei cósmica divina, aí nós podemos falar, baseado no amor incondicional. Então, se eu tenho os princípios de um amor incondicional, eu posso estar onde for ligado a Deus. Agora, cada um pertence a uma hierarquia, cada um tem necessidade de conhecimento, cada um precisa de expandir a sua consciência no momento certo, na hora certa. E cada um procura aquilo que necessita. Então, ninguém tem o direito de fazer pacto com ninguém por causa de Deus. Isso não tem. Isso é tolir as pessoas. Ela tem que ser livre. Ela tem que fazer aquilo que ela acha melhor numa conexão sincera com Deus. Porque toda conexão com Deus precisa ser prazerosa. E se não tiver devoção com prazer, não há conexão sincera. Então, a irmã está falando, se os políticos estão tramando um novo modelo de eleição que os ajude a reeleger, como fazer para tirá-los do poder? O povo unido derruba tudo. O povo unido derruba qualquer eleição, qualquer lei que eles fizerem, derruba o povo unido. Mas muitos ajudam eles, muitos da população ajudam, sabe por quê? Porque é conivente, que vai mamar também. Então aí fica difícil. Então o povo unido, como nós dissemos, não interessa mais ideologia partidária, interessa amor pelo Brasil. Aqueles que trabalham em pró ao brasileiro, esse merece nossa confiança, esse merece nosso apoio. Quem mais? Sim. Oi, meu irmão. Celso, falando em coletividade, como o irmão citou agora, você também complementou, eu queria fazer uma analogia seguinte. Em termos de Brasil, estamos sofrendo muito por conta dessa questão ético-política, né? Sim. E se a gente for pensar em termos de África, é pior ainda que aqui no Brasil. Né? Porque o processo kármico deles são muito mais pesados que o nosso. Do que o nosso. Né? Então a gente podemos pensar em caso dos poucos países do globo terrestre em que a situação é confortável, a situação da população é confortável, como Suíça e outros, porque eles então têm um merecimento melhor, têm uma carga kármica bem menor, e sendo assim, a Índia, por exemplo, é muito espiritualizada, no entanto eles vivem de uma forma muito atrasada espiritualmente, se quiser saber. A Índia, ela pertence aos capelinos, e os seres mais evoluídos da Índia já se foram, saiu. Essa civilização que está na Índia é muito, mas muito atrasada, segundo o plano espiritual. Tanto é que os mestres de grande quilate, como Sat Sai Baba, preferem encarnar lá para ajudar aquela população. Mas eles têm uma vantagem que eles seguraram os legados que os antigos deixaram para ele, que é a meditação. Isso ajuda muito, mas ainda está muito aquém, muito aquém. Então, quem quer conhecer a Índia, tem muitos seres que vai no Ashram de Baba, vai no... nossa, esqueci, eu estive lá, na capital do yoga, perto lá de Nepal, esqueci. Quem vai, olha que maravilha, tudo meditação, anda pela Índia. Eu andei muito na Índia, andei muito. Na Índia vai ver o que é a Índia, vai ver o que é a Índia realmente. Então, eles são povos que estão passando por um processo kármico, eles estão na sua evolução, eles são exilados de capelas e estão crescendo espiritualmente. O que você falou, eu me perdi. Em relação ao povo que vive numa
Ah, tá. Então, esse povo que está numa Suíça hoje está passando por um processo que é uma escolha, porque tem momentos que a gente precisa vir, nós escolhemos vir na espécie masculina ou na feminina. Tem vezes que a gente prefere ser um rico, vir numa provação de um ser rico, depois muito pobre, são tudo provações. E se você quiser saber, aos olhos espirituais, uma das provações mais pesadas, uma das mais pesadas que tem é ser rico, para a evolução espiritual. O conforto terreno, para o ego negativo, é uma beleza, um conforto, você tem o poder, você manda e desmanda com dinheiro. Espiritualmente é um inferno para crescer. Precisa muita trabalho de equilíbrio, harmonia, amor e controle para poder crescer sendo rico. Por isso, daquela frase, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por causa dessa dificuldade da sedução da matéria. É difícil mesmo. Então, se um dia você estiver no conselho kármico e tiver muitas pendências e quiser uma prova bem difícil para crescer espiritualmente, escolha ser um milionário. Pelo menos a desgraça bem comportada. Tem aqueles que escolhem uma missão assim, sabe? Aqueles que escolhem com ego negativo, conforme eu já disse. Se eu escolher com a minha psique humana, eu gostaria de vir na Terra, encarnar na Terra, para ser um salva-vida numa praia que não tenha onda. Agora, se eu escolher com a minha consciência crística, fatalmente eu vou escolher para fazer o que a Madre Teresa de Calcutá fez, para ajudar os pobres, para adentrar numa frente de trabalho, numa África, numa Haiti, sei lá. Isso é escolha com a consciência crística, isso é trabalhar com a fraternidade, isso é não se envolver demais com a sedução da matéria, porque aqueles que ajudam a enxugar as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. E a gente aqui, envolto dessa sedução da matéria, é muito fácil se perder no consumismo, na ostentação, na vaidade, na luxúria, no poder, na ganância de querer ser mais do que o nosso semelhante. Tudo isso vai se perdendo no caminho evolutivo. Então, que prestemos atenção nos ensinamentos dos mestres, porque eles deixaram legado para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, sim, crescer, prosperar na matéria, mas com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Sem codependência, sem ostentação, sem luxúria, sem desperdício, sem consumismo, sem querer ter mais do que os outros, aparecer mais do que os outros, ser mais do que os outros, ser fraterno, ajudar o seu semelhante. Tudo isso é provas, tudo isso é crescimento. Então, que façamos reflexão e possamos perceber como estamos agindo diante desses ensinamentos. Quem mais? O que é expandir a consciência? Hoje você está expandindo a sua consciência. Tudo isso que você está ouvindo está ajudando você a expandir a sua consciência. Quando você está numa sala de aula, você está adquirindo aprendizado. O aprendizado expande sua consciência. Quando você lê um livro, você expande a sua consciência. Quando você pesquisa, você expande. Agora, eu quero expandir minha consciência com coisas altruísticas ou com coisas negativas? Porque você expande
das duas formas. Eu expando com Big Brother ou expando com palestras e livros edificantes, meio edificantes, que te ajuda a você perceber o lado espiritual, o lado altruístico da evolução. É a escolha de cada um. Então nós ou assistimos filmes de terror ou assistimos a cabana. É a escolha de cada um. Tem seres que preferem cortando a cabeça e tal. Eu vejo, de vez em quando eu estou assistindo televisão, eu vejo nesses ringues, eles dando soco na cara, aquele tablado lá, tem tudo sangrando, e os capetinhos, mata, louco, sabe? Quer sangue, aquilo alimenta, sabe? Se olha ringue, né? Ringue. Como? Tudo sangrando assim, as pessoas vibrando, sabe? O que a maior parte do ser humano está vibrando. Passa um Big Brother da vida aí, aquela falsidade, aquela sensualidade, aquelas mentiradas, falsidade, aquelas bebedeiras, aquelas tudo que não presta para o crescimento espiritual está ali. As pessoas não perdem dá um ibope para Globo, a fazedora de opiniões, tá? Então, os valores. Sat Sai Baba, uns seres que atingiu um patamar maior que um ser humano possa atingir, não se comparando com Jesus, com Sananda, porque é um mica criador. Mas aqui, como mortal ascendente, ele desencarnou, meia dúzia de pessoas ficou sabendo. Porque na noticiária, uma tirinha assim. Vai um roqueiro, não que eu tenha alguma coisa contra o roqueiro, mas são valores, Nós precisamos, eu estava vendo, eu fiz uma comparação, eu procuro me basear tudo nos ensinamentos dos mestres e faço o possível para não tomar partido e para eu não usar do ego negativo nas minhas colocações. Então eu me baseio muito nos ensinamentos dos mestres, nos legados que eles têm deixado para a gente. Você vai numa transmissão aí, 500, 200 pessoas ao vivo, que chega a 5 mil, 10 mil. Você vê um tarólogo falando que se não recorrer a ele para dar o nome, que a pessoa vai ser azarada para o resto da encarnação, 100 mil, 150 mil curtindo aqui. Valores. Muitos chamados, poucos escolhidos. Feliz daqueles que procuram a sua reforma íntima, o seu autoconhecimento. Uma vez o Baba disse, perguntaram para ele, por que você materializa ouro, relógio, essas coisas? Porque vocês me pedem. Se pedir autoconhecimento, eu vou ajudar. Vocês pedem relógio, ouro. Eu quero ajudar para que vocês tenham fé e vocês cresçam espiritualmente, lá na Índia. E assim caminha a humanidade. Nós precisamos correr atrás do autoconhecimento, dos princípios de uma lei cósmica universal divina, da alegria, da luz resplandecer da nossa essência divina. Nós precisamos perdoar, trabalhar no perdão, mesmo que você não conversa com a pessoa, mesmo que você não tenha contato com a pessoa, mas não tenha ressentimento da pessoa. Não tenha. Às vezes, quando eu olho a cara do Gilmar Mendes, aquele beiço assim, eu olho um governo oculto assim, logo eu transformo meus pensamentos e procuro emanar luz, sabe, para não gerar sentimentos negativos, porque esse ódio que a pessoa transmite a ele é que fortalece no mal.
Ele recebe e se fortalece. Se a gente começar a mandar luz e se unir para impedir que ele não faça o que quer com a população brasileira, nós teremos força, mas sem ódio, sem vingança, porque isso não leva a nada. Isso não conquista nada. A melhor defesa que possamos ter é o ataque com amor. É o ataque com amor. Porque quanto mais a gente tiver ressentimento, a gente, numa trabalho espiritual, numa apometria, tem hora que a gente precisa usar de firmeza e de muito punho firme para o ser não crescer numa hipnose mental. Então, a gente começa muito firme com ele, mas comando firme, não com raiva, não brigando. Ele fala, isso gera raiva, mesmo que ele sustenta, eu fico mais forte. Eles querem que a gente se descontrola para que eles possam se fortalecer, porque se sustenta com a energia da raiva, do ódio, do medo, do medo, do medo. Se a gente tiver amor e equilíbrio, derruba. Eles não têm força nenhuma. Eles têm força sobre nós, principalmente através do medo. Medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé, disse Jesus. Então, que possamos exercitar essa fé, essa postura de centelha divina que somos em toda circunstância. Através da pessoa que a gente não tem simpatia, que usa dessa luz para mandar luz para essa, modular luz para essa pessoa. A pessoa que ocasiona alguma raiva, que possa se transformar em ódio, mande luz para essa pessoa. Não sustenta esse ódio, não sustenta, que só fortalece o mal, só fortalece. Assim nós vamos conseguir alguma coisa. E quem faz, e a maior parte não faz, problema é de quem não faz. O meu problema é ter consciência disso e lutar para isso e realizar isso. Não importa se os outros, ou a maioria, não façam. Importa que eu faça. E eu vou estar aqui sem fazer parte disso aqui. Desta forma, nós vamos entendendo, crescendo, resgatando, ajudando e adquirindo a iluminação. Caso contrário, sofrendo, sempre envolto dessa energia, porque o cosmo conspira, força semelhante, atraindo força semelhante para o seu aprendizado, nós vamos sofrendo, demorando para crescer e não ajudando, não resgatando pendências do passado. Perguntas? Então vamos ver a próxima. Violência. O conceito que a define é: agir com violência demonstra o uso da força ou poder para ferir, destruir ou matar. Por que o ser humano é tão propenso à violência? Bem, muitos são os fatores que podem acioná-la: pobreza extrema, desigualdade social, preconceito e intolerância, fanatismo, egoísmo e aí vai. Existem variedades de violência: a autodirigida, infligida a si mesmo, a interpessoal, praticada por alguém a outrem, a coletiva, infligida a vários indivíduos. A violência autodirigida pode ser de ordem suicida ou devido a flagelos religiosos ou fanáticos. A violência interpessoal é de fundo familiar e, em geral, ocorre no próprio lar. Nela se inclui os maus tratos a idosos, menores e animais.
A violência mais agressiva é a coletiva, devido aos estupros, agressões, homofobias e fanatismo religiosos que expressa. Mas existe a violência de fundo comportamental, como o bullying, termo que em inglês significa valentão, rei da cocada preta, eu sou Degas, eu sou eu, o resto que vai para o esquinto dos infernos. Ela tanto agride no físico como no psicológico, e nenhuma razão a pode justificar. Há também a presença da violência na literatura, que aborda temas como guerra, abandono, rejeição, ódio, exclusão social e de gênero. No cinema, a violência se apresenta naturalmente através contraventores, sociopatas, malfeitores, espiões e heróis. A televisão a expõe em seus telejornais, novelas, seriados e filmes, seja de forma verbal, disfarçada ou explícita. Até a Bíblia apresenta várias coleções de eventos violentos: autoritarismo, punição, expulsão, guerra e preconceitos errôneos que tanto induzem ao mal. A espiritualidade está dizendo isso aqui. Isso é distorções, principalmente no Velho Testamento. Aqueles que estudam a fundo esses equívocos e que não têm argumentos para dialogar com o ser, ele acha que o outro está fora dos princípios divinos, porque ele entende, porque estudou a fundo aquelas distorções que está nas próprias Escrituras Sagradas, principalmente no Antigo Testamento. Principalmente, foi o homem que distorceu. Não foi palavras de Jesus, nem de ser que lá atrás explanou todos esses conhecimentos para deixar para a humanidade. Houve uma deturpação, os interesses filosóficos, passou na mão. Para você que não sabe, a Bíblia começou a ser escrita 7 anos depois de Cristo ser crucificado. E depois de um certo tempo, passou segundo Mateus, segundo Pedro, segundo Paulo, aí já, para ter uma ideia, lê o livro de Urântia, para ter uma ideia, quando Jesus estava reunido com os 12 apóstolos, depois com os mais 12 de João, evangelista, foi decapitado, ajuntou os 12 apóstolos que João tinha, mais com 12 de Jesus, 24, ele pregava. Muitas vezes, a maior parte das vezes, Jesus falou, não é assim, não é desse jeito que vocês estão entendendo. Ao vivo e a cores. Não entendia direito o que Jesus queria dizer. Imagine um passando para o outro. E depois de 400 anos que foi levado para a biblioteca de Alexandria, pegou fogo na guerra de católico, aquela brigaiada toda, alguém pegou esses pergaminhos debaixo do braço, algum, e levou para um determinado local, aí foi escrevendo que, eu ouvi falar que foi isso, ouvi falar que foi aquilo. Uma coisa que nós não devemos esquecer, que não está errado, principalmente aos 10 mandamentos. Há algum erro? Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo? Não tem ninguém que consegue mudar isso aí.
Não tem ninguém. Então Jesus disse, se estiveres confuso, estiveres difícil de interpretar as Escrituras, se baseia no primeiro mandamento, que o resto fica tudo mais claro. Se eu amo, eu não tenho inveja, eu não mato, eu não roubo. Se eu amo, eu quero o bem do meu semelhante. Se eu amo, eu perdoo. Aí eu vou destrinchando tudo em função do amor incondicional. Não, entra o dízimo, entra vender vassourinha por R$1.000 para afastar o mal da sua vida. Sem crítica. É relatar fatos. Relatar fatos para abrir a mente das pessoas que estão na ignorância sendo subjugadas por esses falsos profetas que interpreta erroneamente, que decodifica erroneamente os Antigos Testamentos. Fica se baseando e não tem argumento. Ele vai lá e te derruba em função do que está distorcido nas Escrituras. E acha o ungido de Deus. E se acha. Se enriquecendo exageradamente. Até a Bíblia apresenta vastas coleções de eventos violentos. Autoritarismo, punição, expulsão, guerras e preconceitos errôneos que tanto induzem ao mal. Mas o mais cruel das violências é a praticada pelo terrorismo. Ela gera medo, aflição, desamparo, exclusão, pânico e sofrimento através de suas ideologias extremistas e fanáticas. No terrorismo, a violência pode ser assim classificada: a física, tortura e morte; a psicológica, indução ao medo; a religiosa, fanatismo extremo; a econômica, subjugação pelo egoísmo do poder; a do Estado, praticada por governo corrupto, manipuladores, escravistas que usam da fé das pessoas de mente frágeis e ignorantes, mas a violência, seja qual for sua procedência, é treva mental que só a luz do conhecimento verdadeiro pode clarear e extinguir. Só a luz do verdadeiro poder, do conhecimento verdadeiro, pode clarear e extinguir. Então, que analisemos, façamos reflexão. Nós vamos colocar no meio de comunicação o resumo dessa palestra e que possa ler e fazer reflexão, que isso vai nos ajudando cada vez mais, percebendo o verdadeiro caminho, o verdadeiro significado da nossa evolução. Perguntas? Se o processo todo, porque possa parecer, vai terminar, né? À medida que as crianças cristais forem crescendo, daqui a algumas gerações a tendência vai melhorar bastante. Isso mesmo. O que ocorre é o seguinte: até 2042, são 30 anos de revolução que começou em 2012. Ela vai passar por um processo de revolução. Essa revolução é o que nós estamos vendo. Tudo está sendo transparente. Os falsos profetas estão caindo em contradição. Os governos corruptos estão mostrando as suas garras. Está aparecendo. É como se jogasse farofa no ventilador. Está ficando às claras. Isso é uma revolução de conceitos e paradigmas. E vai vir tudo à tona. E para consertar, evidentemente que existe um trabalho de médio a longo prazo. Mas que cada dia que passa, nós vamos ter mais, aqueles que ficarem aqui para a nova era, vai ter condições de exalar o seu amor incondicional. E quando a gente vibrar no amor incondicional, tudo muda. Esse mundo ainda vibra em alguns aspectos tridimensionais porque não é usado o amor incondicional.
À medida que a gente começa a exalar esse amor incondicional, que está dentro de nós, que faz parte de nós, aí vai mudando as coisas, vai mudando. Nós vamos percebendo de outro ângulo, uma perspectiva bem diferente, porque o que faz sofrer é em função da visão dos olhos na ignorância das coisas divinas. Eu olho e o meu ego projeta, tem que ser daquilo que eu acho que é verdade para mim. Então o mundo tem que girar em torno da minha verdade. E cada um tem uma verdade em função do seu ego negativo. Agora a linguagem única do amor, essa ninguém muda. É a única. É baseada no amor incondicional. Mas do ego negativo, não. Eu tenho uma verdade, você tem outra e tem outra. Aí não tem diálogo, tem monólogo. E por isso que daquela frase, deixa de ter razão para ser feliz, porque você nunca vai convencer o outro que você tem. A sua verdade é verdadeira. Agora, baseada no amor incondicional, o amor incondicional é aquela que mais ouve do que fala, que mais dá exemplo da sua postura através das suas ações do que verbalizando. Assim nós vamos ajudando, a pessoa vai percebendo a nossa transformação diária, vai percebendo o amor exalado. Essa fala mais forte do que tudo. Essa é a verdade verdadeira. O resto é sustento do ego negativo. Então, que nos esforcemos um pouquinho mais para perceber realmente o que é propósito divino, o que é alegria e contentamento e júbilo na qual o Pai programou para cada filho. Não sofrimento. Sofrimento não existe no vocabulário divino. Sofrimento é uma criação da psique humana ligada ao ego negativo. Sofrimento é opcional. A dor é necessária, o sofrimento é opcional, de acordo com a interpretação de cada um em função da sua ignorância espiritual. Analisemos. Ou damos valor a essas magias, esses tarôs, sem falar mal, sem criticar, que nem esse irmão, ele falou tanta besteira em função dos princípios divinos. Ele relatou milhares de nomes que são uma porcaria, são nomes desgraçados. Quem tem, a maior parte de nós temos aquele nome que ele relatou, vai viver infeliz por causa de um acento, por causa de uma ligação. Sabe quem faz a gente ser infeliz? Os nossos pensamentos, palavras e ações e alimentação. É o que gera, através dos pensamentos, é o que procede do nosso coração. Isso sim faz a gente ser infeliz ou feliz. Não o nome. Não liga para essas coisas. Não liga para signo. Tudo isto é sensitivo, percebendo algum alinhamento e desenvolvendo alguma coisa através de um estudo científico para induzir alguém a ficar condicionado àquele tipo de situação. Acredita no amor, acredita na compaixão, acredita no perdão, acredita na luz que habita em cada um. Não fica baseado. Tem gente que não viaja por causa do signo, tem gente que não compra isso por causa do número, tem gente que não troca o nome porque não dá certo financeiramente. Não acredita nisso. Não acredita. Acredita no amor que você exala, no perdão que você comete, na fraternidade que você executa. Isso acredita. Não acredita que 2019 vão desencarnar 6 milhões de pessoas. Isso é indução do governo oculto para induzir medo na humanidade. Não acredita em 23 de setembro, acredita no hoje aqui, que nós estamos sendo abençoados, iluminados por Deus a cada segundo. Não o que vai acontecer dia 23, vai ficar tão chateada, esperava que ia acontecer algo, não aconteceu igual 2000.
Qual 2012? Eu ando frustrado porque não acontece aquilo que eu penso que vai acontecer. E fica nessa enganação, fica perdendo tempo. Dessa maneira é a escolha de cada um. Perguntas? Ô Celso. Oi. Voltando um pouco, você falou da energia que é absorvida, né, por determinados seres, obsessores. Esses políticos, maus políticos, também absorvem muita energia, não só em geral? Eu perguntei para o plano espiritual se o ódio exalado por uma grande parte de um povo se atinge ou se prejudica um político. Vamos falar em político, que a onda aqui é político. E não seria diferente, pelos que eles falam. Grande parte da humanidade emana muito ódio para um Gilmar Mendes. Eu perguntei, prejudica ele? Eles falaram, só fortalece. Só fortalece. Se você emanar amor para ele, entre aspas, aos nossos olhos, prejudicaria muito. Por quê? Ele ia perceber com mais clareza o mal que ele está cometendo para si próprio. E ajudar ele numa compreensão do que ele estava fazendo para ele mesmo. Não ia neutralizar o mal. E aquela emanação de luz serviria para ajudar, para ele perceber com mais clareza o mal que ele estava cometendo para si próprio. Agora, o que o plano espiritual não pode e não interage, não interagiu e não interagirá nunca no livre-arbítrio. Então, se um Kim faz aquilo porque uma nação aprova, porque tem quem sustenta ele, e quem sustentando, sustenta o governo oculto, e o governo oculto aproveita para intensificar, para ele ficar cada vez mais lunático, só pensa em bombas, só pensa em mísseis nucleares, tudo, você só pensa nisso, escravizando, matando gente lá de fome, e ele, com toda a ostentação, segundo trabalhos espirituais, ele quer ser o dono do mundo. Então você fica lunático, fica despercebendo. Então, que emanemos luz. O que é, Pai? Faça de mim um instrumento modulador, que esse irmão Gilmar Mendes, que está no Supremo Tribunal, e todos aqueles que compõem essa bancada, que recebam muita luz, muito amor em vossos corações, que eles possam receber essa sementinha que vai plantando. Isso enfraquece ele no mal que ele está cometendo. É o amor vencendo multidões de pecado. Oi, meu irmão. Celso, seria possível você comentar um pouquinho a respeito do eclipse solar que aconteceu hoje, que foi visível no hemisfério norte apenas, mas teve um movimento nas redes sociais, né, em prol de uma meditação coletiva? Então, o plano espiritual disse que todas essas manifestações é benéfica, porque ajuda alguém a fazer alguma reflexão para uma melhora, mas que isso daí não significa nada energeticamente, a não ser cada segundo nós estamos recebendo esse influxo. Então, espiritualmente não representa nada, mas que é bom que acontece isso, que mobiliza uma grande parte para fazer uma reflexão, alguma coisa. Não que isso representa alguma coisa, porque todo dia, toda hora nós estamos tendo influxos energéticos para o nosso despertar, para a nossa evolução, está sendo bombardeado. Nós não falta nada daquilo que precisamos para a nossa evolução. Agora, falta vontade, falta interesse, falta empenho da nossa parte, porque as ferramentas estão todas aí. Então, muitas pessoas, é a mesma coisa, falam assim, Natal sem fome.
eu vou levar uma sopinha, uma comidinha melhor para as pessoas que estão jogadas na rua. No Natal eles precisam ter uma comidinha melhor. 364 dias não precisa. Sabe? Não existe. Sexta-feira da Paixão não posso comer carne. Os 364 pode. Por que a carne na sexta-feira da Paixão não pode? Porque é pecado? Então, se é pecado todos os dias. Essa hipocrisia. Então, isso é relíquias, isso é rituais, isso precisa acabar tudo isso. Nós precisamos ser sinceros. Tem pessoas que falam assim, eu não posso comer muito entre o Natal e o Ano Novo que eu vou engordar. Nós não podemos comer muito entre o Ano Novo e o Natal. Não entre o Natal e o Ano Novo. Né? Então as pessoas... Então é hipocrisia. Nós precisamos ter uma disciplina no nosso dia a dia para, se eu quero tomar uma cervejinha, uma latinha, 2 latinhas, que não me tira da sã consciência, eu falo, não tem problema nenhum. Um copinho de vinho e tal, não tem problema nenhum. Não num trabalho espiritual, não numa missão que você está fazendo, você não pode tomar e se alterar nem um pouquinho. Mas num sábado, no domingo, um copinho assim, que não te tira da sã consciência, não tem problema. O grande problema é o exagero. O grande problema é que tem pessoas que tomam 50 latinhas. O carnaval não tem problema. Você tomar, tem gente que vai com 1 litro de vodka, com 1 litro assim, tomando como se fosse água. Sabe, isso daí é o descontrole, tudo é o descontrole. Nós precisamos ter o equilíbrio. Então, as pessoas comumente se descontrolam sobre todos os aspectos, na emoção, no consumismo, nas emoções, enfim, tudo. É importante ter equilíbrio, harmonia, amor e controle. Tendo assim, a gente vai superando todas as barreiras, vencendo os obstáculos, e sendo feliz. Porque isso nunca nós devemos deixar de ser felizes. Não importa se a minha missão é difícil ou fácil, se eu sou pobre ou sou rico, se eu moro em Ipanema ou lá no esquinto dos infernos, não importa. Importa que eu preciso ser feliz naquilo que o cosmos me conspirou e que eu preciso passar com o meu aprendizado. Isso importa. Não importa se eu estou com o meu Romeu, com a minha Julieta, não importa se eu tenho carro ou estou a pé, não importa se eu preciso ir de ônibus, não importa. Importa que eu preciso aprender a ser feliz. Isso importa. Bom, dessa maneira nós estamos terminando mais uma explanação. Vamos estar segunda-feira juntos, lembrando que no mês de outubro inteirinho não haverá palestra aqui. Estaremos em Portugal e faremos a palestra de lá, ao vivo, pelo Facebook, Celso Amadeu, às 15 horas, ou 15h30, ou 16 horas aqui. Nós vamos anunciar na rede da internet. Possível, porque vai ter um fuso horário aí diferente, por causa da hora de verão, são diferenças de 4 horas. Parece que vai ser 3 horas de diferença. Então, se a gente for transmitir às 15 horas, será 18 lá. Então, dessa maneira, nós estamos encerrando a transmissão ao vivo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tenhamos uma boa noite.